toda a cúpula do G20 é composta pelas 20 maiores economias do mundo e os 20 maiores influentes, tá? Eu tenho as questões relacionadas aos desenvolvidos e aos emergentes, tá? Por que existe esse G20? Qual é a finalidade desse G20? É debater prejuízos, debater desenvolvimentos, debater como que a sociedade mundial pode continuar crescendo. E quando a gente fala de sociedade econômica e comercial mundial, a gente fala de quê? A gente fala de um conjunto, de uma interligação. Não é só a economia rica que faz esse motor econômico, motor comercial girar. São economias em desenvolvimento também, até porque são as economias que vendem matéria-prima, são as economias que vendem commodities. O que são as commodities? Mercadorias, né? São as economias que desenvolvem produtos para que as economias mais desenvolvidas, querendo ou não, agreguem mais valor a esses produtos, tá? Por isso que leva em consideração as 20 maiores economias do mundo, tá bom? Ele foi criado no final da década de 90, lá em 99, é recente, e foi criado justamente por isso. Por que ele foi criado justamente por isso? Porque o mundo estava vindo, cada década que passava, tinha uma crise. E realmente a gente não fugiu disso, né? Deixa eu dar uma alongada aqui que eu estou enferrujado. Né? E o que acontece? A gente não fugiu disso. Né? Cada década teve seu momento difícil, cada década teve a sua fase ruim. E aí esses 20 países foram criados, esse G20, para que se criassem ideias, para que se formulassem documentos, para que se formulassem protocolos, para que eles não fossem tão afetados por essas crises, tá? Então, para isso que foi criado o G20 lá em 99, cansados de várias crises seguidas a cada década, os países então decidiram se reunir para criar esse grupo do G20. Esse grupo teria finalidade de quê? De debater crises econômicas e prejuízos financeiros. Então, é um grupo que vai debater sobre como progredir, como vai haver o progresso, tipos de energia, desenvolvimento, o que está atrasando o planeta, o que pode ser feito em relação ao comércio, o que está acontecendo no mundo em relação a prejuízos, a questões financeiras. Então, eles se juntam para isso, tá? Eles vão se reunir uma vez por ano, bonitinho, tá? Eles, desde 2011, que eles se reúnem uma vez por ano, tá? Teve um ano que foi a cada 6 meses, mas ficou decidido desde 2011 que eles vão se reunir uma vez por ano para debater o cenário, para saber os balanços relacionados ao desenvolvimento, a prejuízos, ao que pode ser feito no próximo ano. Então, eles vão se reunir uma vez por ano. Cada país que recebe coloca lá a sua logozinha. Esse ano ainda está marcado para a Arábia Saudita e o ano passado foi no Japão, tá? Então, é uma vez por ano essa reunião de cúpula. Beleza? Deixa eu ver. Tá tudo bem aí? Tá todo mundo ouvindo, todo mundo prestando atenção, todo mundo aprendendo? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Sim, tudo certo. Beleza. Tiraram meu retorno. Tá? Beleza, então. Então, essa daqui é a ideia de quê? Essa daqui é a ideia do G20. Tá bom? O G20 tem a ideia de quê? Do grupo das 20 maiores economias. E essas 20 maiores economias, tanto os mais ricos quanto os que estão em desenvolvimento, debater o quê? Crises econômicas para evitar e os prejuízos financeiros que estavam acontecendo ao longo das décadas. Então, o que eles faziam? Eles fazem desde 2011, se juntam uma vez por ano. Antes de 2011 era de 6 meses. E agora, de 2011 para cá, eles se juntam uma vez por ano para debater políticas econômicas, políticas comerciais para o mundo. Beleza? África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México,
Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia. Além dos membros permanentes, participam como convidados a atual presidência da Argentina, Espanha, Chile e Países Baixos. Ou seja, eu tenho o grupo dos países mais famosos, que são as maiores economias e os emergentes, tá bom? A Argentina é considerado um emergentezinho também, tá bom? Beleza? Então, esse é o grupo do G20. Tudo bem? Então, tá ótimo. Vocês estão entendendo? Só acompanhando, tá meio ao contrário, tá? Mas tá bom, tá ok? Ontem, algumas pessoas perguntaram, já parece que prevendo o que vinha pela frente, que era a ONU, a Organização das Nações Unidas, né? O que a gente tem na ONU? A gente tem uma organização criada para tentar mediar conflitos entre povos, entre culturas, etnias, entre países, entre nações, estados-nações. A gente tem a criação de um órgão global. É a criação como se fosse uma mãezinha lá dos países. Se você tem um problema com algum outro país, você vem e me fala que a gente senta e tenta resolver, se reunindo. Tá? É como se fosse isso. A criação de um órgão onde ele tivesse assistência global para evitar o quê? Para evitar problemas diplomáticos, para poder ajudar um outro país que tiver necessidade, para que nenhum outro país, coisa que não aconteceu muito, mas para que nenhum outro país tenha uma política considerada imperialista. Como assim? Vamos supor, vamos colocar um exemplo. O Afeganistão tem um problema. O Afeganistão tem um problema. Quem é que vai ajudar o Afeganistão? Vem os Estados Unidos, que é o mais rico, e vai ajudar o Afeganistão. Beleza. Só que ele vai ajudar por conta de querer ajudar porque ele é humanitário? Pode ser que sim, eu não vou julgar. Mas vai ter pessoas que vão acreditar nisso? Com certeza não. Vão ter pessoas que vão acreditar que há interesses econômicos, interesses comerciais, interesses políticos, interesses relacionados a território, sempre com aquele olhar de imperialismo. Isso aqui foi um dos motivos para a criação da ONU. Seria o órgão que não teria vínculo com nenhum país fixo e dentro das maiores possibilidades, dentro dos maiores países, faria o quê? Dentro dessas possibilidades, desses maiores países, faria o auxílio de quem está necessitando, sem precisar recorrer a um país só, sem precisar recorrer a uma política de intervenção de um país rico, separado, individual, que algumas pessoas chamam de imperialismo. Tá? Não só dos Estados Unidos, não só o Afeganistão. Foi um exemplo, tá? Então, para isso que foi criada a Organização das Nações Unidas. Vamos ser unidos, vamos dar as mãos, não vamos guerrear, vamos ajudar uns aos outros, né? Vamos todos crescer, desenvolver nesse novo milênio, vamos todos ser juntos e unidos. O que vocês acham? Aí todo mundo, vamos lá, beleza, legal, não há guerra, paz. Era essa a ideia. E não só a questão de guerra, a questão de que tinha gente com fome, de que tinha gente doente, de que tinha gente que não tinha acesso à saúde, que não tinha acesso à educação, que não tinha acesso à cultura, que não tinha acesso à ciência. O que a ONU faria? Todos de mãos dadas levariam essas necessidades a essas pessoas. É mais ou menos essa a ideia da ONU. Tá? Então, as Nações Unidas, elas têm início quando? O início aconteceu em 24 de outubro de 1945. Essa parte aqui é nova, não está postado lá para vocês. Vou postar hoje, tá bom? Então, em 1945, o que aconteceu em 1945? O final da Segunda Guerra Mundial, que eu falei. Não vamos guerrear, paz, vamos resolver as nossas coisas aqui, ó, unidos, nações unidas, todos amigos. Foi como se criasse um comitê de amizade. Todos agora vão pensar juntos. Você tem um problema? Eu detesto aquele país, ele está me prejudicando comercialmente. Eu detesto aquele país, ele está entrando nos meus territórios. Ele está
de certa forma, destruindo, trazendo coisas ruins para o meu país. O que eu vou fazer? Eu vou recorrer à ONU. Tá? Ele está destruindo a minha imagem comercial, ele está destruindo, ele está danificando os meus acordos econômicos, ele está tentando tomar a patente de alguns produtos meus, ele está passando na frente de alguns comércios. Eu vou contar a ONU. Ele está invadindo meu território. Eu vou contar a ONU. Isso justamente para quê? Para evitar problemas de conflito, para evitar problemas relacionados a ataques, guerras, tá? Então é mais ou menos era essa a ideia de uma criação da ONU em 1945. Ah, tá com problema? Não vamos ser um acordo igual a tentativa na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Perceberam que a Alemanha nazista estava começando a desenvolver uma máquina de guerra, começando a desenvolver um crescimento militar, um crescimento armamentista, um crescimento de influência na Europa. Já estava começando a contagiar a Áustria. O que aconteceu? O primeiro, então, secretário internacional, com auxílio do primeiro-ministro do Reino Unido, viajou para a Alemanha e fez um acordo. É um acordo bilateral entre os dois. O acordo era o quê? Eles não vão fazer guerras. Ele assinou aqui, ó. Ele falou que não ia guerrear, que não ia atacar a Europa. Ele voltou todo feliz para o Reino Unido e disse que tinha conseguido o acordo. Esse acordo foi cumprido? Não. E quem tentou fazer com que esse acordo fosse cumprido? O Reino Unido. Já no caso da criação de uma ONU, que no primeiro momento contou com 51 países, se tivesse sido assinado na ONU, se a ONU tivesse feito esse acordo, se a ONU tivesse feito essa fiscalização, ele estaria assinando um documento perante a 51 países. Então, aumentaria a influência desse acordo. Vocês estão entendendo isso? Então, é uma tentativa de que... quem deu a iniciativa de criar? Quem, né? Estados Unidos, tá? Tanto que a sede, quando começou, ficava onde? Foi criado em São Francisco, na Califórnia, tá bom? A primeira influência foi dos Estados Unidos, foi do então presidente, o Franklin Delano Roosevelt, tá bom? Ele que deu a iniciativa de uma criação de um grupo de países que contou na sua fundação com 51 países, tá? E atualmente tem 193 países. Para vocês verem, eles foram fazendo o quê? Eles foram entrando, eles foram se associando, eles foram fazendo parte, porque conseguiriam a partir daí o quê? Uma proteção, tá? Então a ideia da ONU era o quê? Todos amigos, todos juntos, todos firmes, todos por uma causa. Se um sai da linha, vai se fazer uma reunião e aí vão debater os motivos porque ele saiu da linha, se realmente ele saiu da linha, vai ter um conselho de justiça, vai ter um conselho comercial, tudo em prol da diplomacia, tá? Essa é a ideia da criação da ONU. O mundo já não aguentava mais, guerra atrás de guerra, conflito atrás de conflito. Isso reduziu? Isso acabou com o conflito? De jeito nenhum, tá? A gente sabe muito bem disso. Mas evitou um mundial. Os regionais continuaram acontecendo, países com guerras civis, separação de fronteiras, invasão de países mais ricos a países mais pobres, ditaduras, tudo isso ainda vem acontecendo. Uso de armas químicas, de destruição em massa, ataque de etnias de minorias e mais pobres, mais fracas, ainda vem acontecendo, infelizmente, tá? A sede geral da ONU fica na cidade de Nova York, tá? E seus representantes definem, através de reuniões, leis, projetos, temas políticos, administrativos e diplomáticos, tá? Isso daqui, para quem assistiu o filme lá do Pantera Negra, acontece a reunião da ONU aqui, onde tem aquela explosão e o pai dele morre, né? É nessa sede aqui em Nova York, né? Ok? Tranquilo? Os objetivos da ONU são 8 jeitos para mudar o mundo. Tá vendo como eles já pensam assim? O que a gente pode fazer para o mundo ser melhor? Todos juntos, vamos fazer do planeta um lar mais justo, mais feliz e mais igualitário, né?
E o que a gente pode pensar? 8 jeitos do mundo ser melhor. Acabar com a fome e com a miséria. Esse seria o primeiro passo. O segundo passo, educação básica de qualidade para todos. Todos lendo, todos escrevendo, todos fazendo o quê? Se inserindo na sociedade, né? Igualdade entre sexos e valorização da mulher, né? A briga por conta de quê? Por conta da valorização da mulher, por conta das questões também de abuso, das questões de violência, por conta das questões de igualdade profissional e salarial. Tudo isso seria a pauta do terceiro passo aqui, tá? O quarto, reduzir a mortalidade infantil, tá? Mortalidade infantil é o quê? O número de crianças a cada grupo de 1.000 entre 0 e 1 ano de idade que morrem por algum problema, o quê? Por algum problema de vulnerabilidade social, que seria o quê? Doenças, falta de condições sanitárias, desnutrição, alguma violência, tudo isso é levado em consideração em relação aqui à mortalidade infantil. O 5, melhorar a saúde das gestantes, que também seria um dos meios de melhorar a mortalidade infantil. 6, combater a AIDS e a malária, entre outras doenças. AIDS e malária matam muita gente, principalmente nas áreas tropicais, principalmente na África. A questão da AIDS, lógico, se espalhou pelo mundo inteiro, tá? Então, eu tinha o principal desafio é o quê? Combater doenças. Aqui já é a questão sanitária, a questão de saúde mundial, tá bom? O 7º passo, a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, tá? Aqui seria o que? O desenvolvimento sustentável, diminuir a poluição, acabar com os níveis de aumento da temperatura global, tá? E 8, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Olha aí o símbolozinho, como se todos estivessem de braços dados, todos juntos, tá? São esses 8 passos, esses 8 jeitos que a ONU vê uma forma de mudar o mundo, tá bom? Manter a paz em todo mundo, fomentar as relações amigáveis entre nações. É lindo, no papel é maravilhoso. A ideia, a atitude, tá, de criar isso daqui é lindo, mas os desafios são enormes. Primeiro, porque sempre vão ter os governantes, os países que vão criar resistência para isso, sempre vão ter as influências das nações mais ricas em relação a isso, sempre vão ter problemas relacionados a tentar manter isso aqui, tá bom? O que o país precisa ter... O que o país precisa ter para participar da ONU? Ele vai fazer a sua candidatura e vai participar. Ele precisa ter boa vontade de conseguir conceber esse projeto aqui, tá? De fazer ações para que esse projeto aconteça, ok? As línguas oficiais da ONU. A ONU utiliza 6 línguas oficiais: o árabe, o chinês, o espanhol, o francês, o inglês e o russo, tá? Mas, quando se fala de documentos, os documentos são apenas em 2 línguas, o inglês e o francês. Mas o francês, por conta de que o francês era a língua diplomática mundial, até hoje é cobrada no curso de Relações Internacionais de uma forma muito forte, tá? Se perdeu um pouco dessa força, mas ainda é a língua das relações internacionais, tá bom? Aí aqui eu tenho os princípios da ONU. Os estados, eles vão ter a mesma igualdade de soberania. Os estados-membros devem obedecer à carta, que seria o quê? Justamente esse negócio aí que me perguntaram. O que o Estado, o que um país, o Estado-nação precisa ter para participar da ONU? É obedecer essa boa vontade, essa tal da carta, que é a missão da ONU, tá bom? Os países devem tentar resolver suas diferenças através de meios pacíficos. Os países devem evitar utilizar a força ou ameaçar utilizar a força, tá? Ou seja, tem que comunicar, tem que dizer, tem que negociar na ONU. Não tem que ameaçar o outro, não tem que atacar o outro. E o que a gente vê é que às vezes são nações das mais poderosas, as nações que têm representação fixa, que não respeitam isso, né? Aí acaba perdendo o quê? Perdendo a credibilidade da ONU, tá? Os países devem... as Nações Unidas não podem interferir nas questões internas de um país, tá? Eles não devem interferir nas
questões internas, nas questões culturais, nas questões políticas, eles vão apenas auxiliar. Isso com um consentimento de quê? Com um consentimento do Estado e outra, é apenas para se manter a paz. Tem um filme que a gente vê a participação da ONU muito forte, é o Hotel Ruanda. Lá no Hotel Ruanda mostra a participação da ONU no genocídio que aconteceu em Ruanda nos anos 90, no início dos anos 90, de 94 a 95, mais ou menos. E ali você vê que a ONU ela não teve uma participação tão eficaz. Isso foi considerado o quê? Isso foi considerado um fracasso. Por quê? Porque a ONU tem essa política de não interferir o quê? Nas questões internas de um país. E geralmente conflitos de guerra civil são questões internas. Então eles estavam ali apenas para manter a paz, para tentar negociar e não para agredir nenhum dos lados. Enquanto eles estavam ali no meio tentando negociar e apaziguar, tirar algumas pessoas dali, evacuar as pessoas dali, levar as pessoas estrangeiras para os seus países e as pessoas inocentes ali no meio daquele conflito para os países vizinhos, o conflito estava ali acontecendo. Eles não conseguem intervir que um conflito pare, eles não vão chegar e vão atirar numa pessoa de um lado ou atirar na pessoa do outro para acabar o conflito. O máximo que eles vão fazer ali é o quê? Negociar e tentar retirar as pessoas inocentes do meio desse conflito. Então, às vezes, é visto como uma participação não muito eficaz. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu ver. Mas e quando atacam, o que acontece? Atacam o quê? Eu não entendi. Ataca o quê, mulher? Coloca aí, tá? Ok? Beleza? Esses são os princípios. E a ONU ela tem um financiamento. O financiamento é distribuído em uma porcentagem para cada país, tá? O que mais financia com 22% de todo a receita da ONU é os Estados Unidos, depois o Japão, a Alemanha, Reino Unido, França, Itália, tá? E o Brasil está aqui entre esses 10 países que ajudam no financiamento de uma forma mais ampla, tá? Com 0,87% do financiamento da ONU. Os outros Estados-membros, tá? Tirando esses 10, os outros 185, eles contribuem com 23% do financiamento. E esse financiamento é alto, viu? Por quê? Porque precisa manter equipamentos, precisa comprar carros, precisa desenvolvimento de ciência, precisa desenvolvimento de vigilância, precisa realizar construção de algumas sedes, de algumas benfeitorias, distribuição de alimentos, de remédios, tá? Precisa ter soldados. Então, é um financiamento que precisa estar alto. Olha aí, ó, o orçamento anual da ONU é de 5,1 bilhões de dólares, tá? É muita grana, tá? 5,1 bilhões de dólares. Em 1946, mais ou menos, na sua fundação, o orçamento era mais ou menos 19 milhões de dólares, tá? Naquela época, poderia ser até muito dinheiro, porque até o câmbio não estava tão valorizado igual hoje, mas vocês veem o que acontece. O orçamento aumentou muito. O poder financeiro, o poder de participação para que ela tenha intervenção no mundo aumentou muito, tá bom? O orçamento da ONU cobre os gastos com assuntos políticos, serviços de apoio, cooperação regional para o desenvolvimento, direitos humanos, assuntos humanitários, segurança, informação pública, administração conjunta, gastos capitais e vigilância internacional. Tá vendo? Esse dinheiro tem que dar para tudo isso daqui. E a ONU, ela tem um papel importante em tudo que está acontecendo. Quando você vê, por exemplo, acontecendo nesses tempos de pandemia, a organização da ONU, dentro da ONU existe uma secretaria que é a OMS, Organização Mundial da Saúde, né? A Organização Mundial da Saúde vão pesquisar, vão colher dados, aconselhar países, vão condenar os países que não estão fazendo certo, tá? Eles vão distribuir auxílio, eles vão distribuir o quê? Informação pública, eles vão auxiliar da melhor forma possível, eles vão acompanhar essas questões, tá? Em tempos de pandemia, a OMS é o que está fazendo o quê? As recomendações mundiais. E aí os médicos da OMS
Os cientistas da OMS fazem o quê? Estudam, junto com, lógico, com as bases de dados dos países mais à frente, mais desenvolvidos, e dão as recomendações para que os outros sigam. Alguns seguem, outros não, né? Beleza? O Brasil está no grupo da OMS, o Brasil faz parte da ONU, então ele participa da OMS. Ele às vezes só não ouve, mas ele participa, tá bom? Tudo bem? Eu vi uma pergunta, deixa eu ver de novo. Quantas sedes? Principalmente essa de Nova York, e tem uma sede também muito utilizada na Europa, que é a sede de Bruxelas, na capital da Bélgica, tá bom? Beleza? A estrutura da ONU vai ter a Assembleia Geral, onde eles vão se reunir, onde eles vão se encontrar, vão ter os conselhos de segurança, a gente vai falar sobre isso, tá? Vão ter o Secretariado-Geral, o Conselho Econômico e Social e a Corte Internacional de Justiça, essa daqui que vai fazer o julgamento de alguns casos. Beleza? Na próxima aula, a gente termina essa estrutura da ONU. Eu vou explicar esse Conselho de Segurança aqui, que é muito importante. O Brasil tenta entrar nesse Conselho de Segurança tem um tempão, e está aí sendo cozinhado em banho-maria, mas é porque tem que apresentar um monte de coisa. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Foi muito bom para mim, tá? Saudade de vocês. Se cuidem, tá? Qualquer coisa podem contar comigo, viu? Ótima aula aí para vocês nesse final de dia. Até a próxima, tá? Amo muito Chora não, Felipe. Tô com saudade. Tchau.